Salut a tous! Bem, hoje vamos continuar então da onde eu parei. E sim, hoje está frio, graças a meu bom Deus. Capítulo 21, foi onde eu parei. L'œil du serpent, que significa o olho da serpente. Domingo de manhãzinha, Hermione vai à casa de Hagrid propor ajuda para formular o planning do seu curso, mas ela diz que ele não deu muita ousadia a ela e diz que ele está com um humor um pouco bizarro e não quer contar por que ele está tão ferido. Ele levou os alunos para a floresta. Chegando lá, ele jogou o pedaço de carne de vaca que ele havia carregado nas costas no chão e começou a chamar os animais com um grito. Ela tentou ajudar ele a fazer um planning lá, um plano para o curso, né? Ele não deu trela para ela. Ele quer seguir o que está na cabeça dele, né? E continuou batendo na mesma tecla que ele queria mostrar os animais novos e não sei o quê. E aí pegou a turma toda e desceu lá para a Floresta Proibida. E ele, quando desceu, ele estava com quase metade de uma vaca nas costas. Só que daí, quando chegou lá, ele jogou aquela vaca no chão e começou a gritar para os bichos vir, né? Começou a chamar os animais com um grito. Todo mundo ficou apreensivo, esperando. Malfoy dá um piti, se cagando todo, porque o Malfoy morre de medo dessas essas brincadeiras do Hagrid, né? Não é brincadeira, hoje, é que ele não tem muita noção. Eu acho que ele não tem muita noção do que é assustador ou não para os meninos, né? E o Malfoy, então, que já se pela de medo naturalmente, já viu. De repente, os bichos aparecem e começaram a comer a carne. Mas apenas alguns conseguem ver. Porque assim, aí ele chamou, os bichos começou a vir, e aí ele falou, quem é que tá vendo? Né? Aí quase ninguém via. Porque aí a Hermione, ele perguntou, né? Por que é que alguns vê e outros não vê? A Hermione mesmo não vê. Aí a Hermione explicou que apenas quem viu a morte ou enfrentou a morte pode vê-los. Que é igual a Luna falou, né? Pro Henry, quando o Henry viu, que o Henry ficou lá doido vendo aqueles bichos lá e disse que o bicho é feio, né? Que o bicho é realmente como é no filme, né? Ele é bem feinho, né? Magricela, só carcassinha. E na hora que ele tá mostrando os bichos, assim, as crianças só vê a carne desaparecendo. Não vê quem come, né? Quem não pode ver. E aí o Malfoy mesmo ficou assim, passado, né? Porque até então ninguém nunca acreditou muito na Luna, né? Mas a partir desse momento eles viram que tinha alguma coisa errada ali, né? E aí, nesse momento que que os bichos estão comendo a carne, a Dolores, a demônia, chega. Ela não vê os animais. Ela não vê os animais. A Dolores é o quê, hein? Que tipo de maga é ela? Não entendi. Eu achava assim que todos os magos maiores assim teriam um plus, digamos assim, a mais, mas não. Ela é tão normal quanto, não vou dizer eu, porque eu acho que é bem possível que eu veja esses bichos. Ela já chega com aquele caderninho dela, né, anotando tudo, anotando as falhas do Hagrid. Tipo que ele fala com a linguagem gestual, que ele não sabe nem falar. Parece haver problemas de memória, porque ele esquece de muitas coisas, assim. Não é que esquece, dá apagão nele, né? Aí ela notou lá que parece que ele tem problemas de memória. E a Grid continua falando, a Grid ouve ela anotando e falando alto, e o Malfoy e os outros lá se pelando de rir, né? Porque eles adoram. Assim, aí o Hagrid começa a contar como é que eles têm esses bichos lá, como que os bichos chegou até lá, né? Chegou não, porque não fala como chegou, mas fala como é que eles têm aquela manada, não sei se fala manada, deve ser uma manada tipo de vaca, por aí.
Hagrid fala que eles começaram com um macho e 5 fêmeas. Ele acariciou o Tenebrus. Dolores diz que os sombrales são considerados animais perigosos para o ministério. Hagrid ri. Ah, o nome desses bichos chama sombrales. Aí ela vai anotando e falando mais alto, né? Que ele mostra sinais de prazer de evocação da violência. Hagrid diz que as pessoas pensam que esses animais trazem mau presságio, mas não é verdade. Hagrid fica se perguntando por que ela se comporta como se ele não fosse capaz de compreender o inglês normal. Lágrimas de fúria aparecem nos olhos de Hermione. A Hermione, ela ama o Hagrid. Dolores pergunta a Neville o que ele acha. Neville diz que eles são interessantes. Ela ficou espantada, entendeu? Aí ele diz, são interessantes, porque ele também gosta muito do Hagrid. E ela escreve que os alunos têm medo dele, que os alunos têm medo. Neville protesta, mas não adianta. Ela diz que o resultado sai daqui a 10 dias. Dolores vai tripudiar com certeza, porque ela detesta os híbridos. O tempo passa. O Natal se aproxima. E Ron tinha esquecido de dizer que sua mãe convidou Henri para casa, né? Convidou Henri para passar o Natal na casa deles, né? E Hermione vai esquiar com seus pais. Dobby enfeita a sala vai e vem com balões com foto de Henri escrito Viva o Potter Noel. Só na cabeça do Dobby mesmo. Que amorzinho que ele é, viu, gente? Ah, que delícia. Ainda na sala, Angelina diz que Gina vai ficar no lugar de Henri. E para o lugar de Fred e George, Andrei, Kirk e Jack Sloper. A Gina, hein? Quem diria? Henri continua a última aula de defesa antes do Noel. No final, acontece igual ao filme, entre ele e Cho. Acho que J.K. tem dificuldade em escrever cenas amorosas. Neste livro, tudo ela deixa uma mensagem subliminar. Exemplo, ele vê cada lágrima que está agarrada aos seus cílios para dizer que eles se beijaram. Henri vai para a sala comunal, como no filme. Ron e Hermione querem saber o que é que aconteceu. A descrição do estado de embriaguez que Henri ficou foi melhor do que se J.K. simplesmente tivesse dito a eles que eles se beijaram. É por isso que gosto dela, ela sempre mostra o outro lado da coisa. Então, desculpa, eu tô um pouco rouca. Na última aula da defesa, né? Então, assim, aconteceu igualzinho mesmo que aconteceu lá do filme, da Show, aquele raminho lá, que não sei o que ela falou, lá. Tudo aquilo lá foi realmente igual. Mas o Henri, a Jay, no começo que eu comecei a ler, eu fiquei até estressada, porque ela assim falou muito por cima do que aconteceu, entendeu? Depois que foi a cena realmente do que aconteceu, com a manifestação do sentimento do que aconteceu. A cena do beijo, ela não disse, eles se beijaram, mas ela contou de uma forma poética, entende? E subliminar. Eu achei o máximo, eu gostei muito da escrita dela aqui. Gostei mesmo. Ron pergunta para quem ela está escrevendo o romance, tendo em vista o tamanho do pergaminho que ela escreve. Na hora que o Henri estava lá falando e tudo, né, não sei o quê, e aí a Hermione explicando para ele por que ela chorou, lá. Aí ela estava, na realidade, escrevendo uma carta pro Krum, né. O Ron, o que aconteceu? As orelhas já ficaram vermelhas. Ela diz que é para Victor. E penso que Ron e eu não estamos entendendo mais nada. É verdade. Tudo bem que, né?
As pessoas podem ter amizade e tudo, não é porque tá namorando que você tem que cortar relações com as pessoas, mas ter uma relação assim, sei lá, de mais íntimo, de escrever carta para alguém que supostamente estava interessado por você e falar isso para, sei lá, pro seu ficante, pro seu namorado, né, que seja, eu achei um pouco forte, digamos, né? Mas Ron, o que o que ela vê nele e Harry? Talvez seja porque ele é mais velho, ou ele seja, ou porque ele seja um jogador. Ele quer saber qual é a diferença. Não entende, nem eu entendo. Eles vão dormir. Potter sonha com o show, mas logo o sonho vira uma espécie de vidência. Ele vê a serpente atacando o pai do Ron. Ron o acorda. E ele está quase em surto, tremendo, suando e com febre, e fica desesperado para que Ron procure alguém, para saber onde está o seu pai. Neville chama McGonagall. Ela diz que acredita nele e leva ele para falar com o diretor. Gente, até agora, e olha que eu já li bastante, mas assim, vou falar. Até agora, eu não sei se esse sonho não é vidência. Aqui eu pensava ainda que era uma vidência. Aí depois eles falam que é meio possessão. Eu acho que é tudo misturado e eu não consigo ainda identificar o que é o que. Mas é muito real o que ele vê, né? Ou vê, ou ouve. Nossa, é muito doido isso aqui, cara. Muito doido mesmo. Não olha minha unha. Unha de sexta-feira. L'Hôpital Saint-Magustin pour les maladies et blessures magiques. Então aqui foi um outro departamento que a Jay criou. Fantástica essa mulher. Ela criou um hospital. Ela fez a gente andar pelas 5 etagens do hospital. Ela arrasa comigo. Cada semana ela arrasa comigo. Eu não consigo fazer nem um desenho de casinha. E ela faz um hospital. L'Hôpital de Saint-Magustin pour les maladies et blessures magiques. A professora McGonagall leva Ron e Henri para falar com Dumbledore. Ele conta o sonho, o que viu. Dumbledore pergunta onde ele estava no sonho. Henri diz que ele viu tudo pelo olho da serpente. Ele era a serpente. Dumbledore salta da poltrona e pede ao porta-retrato Everard Edilles. Ele explica que o homem tem cabelos ruivos e usa óculos. Pede para Everard dar um alerta Edilles assegurar que ele seja encontrado pelas pessoas corretas. Gente, que ideia fantástica foi essa desses retratos, né? O Dumbledore tem todos os diretores dentro da sala e ele pode pedir para os diretores ir para outros lugares que tenha o mesmo retrato. Eu ia demorar anos para pensar um negócio desse. Anos, luz, meu Deus. Ela foi incrível. Ela arrasa comigo. Os dois eram diretores do Pular, do Hogwarts. Os mais celebres e mais apreciados estão com retratos em vários lugares e por isso eles podem se deslocar rapidamente. Ele pede para Fonseca, a Fênix, ir observar as coisas. Ele pega um aparelho que aparentemente responde às questões, mas não tem o nome do aparelho. Everard volta e diz que gritou para chamar a atenção e eles desceram as escadas e encontraram. A diretora Gilles volta e diz que eles
o levaram ao Hospital Santo Magostan e diz que ele está num estado triste. Ai, gente, tadinho do pai do Ron. Dumbledore pede para McGonagall que vá acordar os outros Weasleys e diz que Molly será avisada por Fonseca, mas ele pensa que ela já sabe por causa do relógio. Ele diz onde cada um está e qual é o estado de saúde. Relógio feito para mãe, para, para, para mães, essas píssicas. Não, eu que escrevi. Porque, tipo assim, geralmente mãe, pai, né? Eu acho que eles iriam adorar ter um relógio desse. Nossa senhora, eles iam marcar cerrado. Capaz até de inventar outras funcionalidades pro relógio, só pra colocar. Eu acho que colocava um chip na gente. Mas é uma boa. E esse relógio aqui, a imagem do relógio lá no filme, eu não sei se é no segundo filme, terceiro. Acho que é o terceiro filme, né? Que tem esse relógio. Ele é legal, aquele relógio. Ele chama Phineas, tataravó de Sirius. Aí depois que os dois foram, né? Ele foi chamar um outro diretor. Só que o outro diretor é terrível, porque ele era da Sonserina, do lado, né? Do lado da... Mas eu gosto, não sei porque, eu gosto demais quando é controverso, sabe? Esse aqui mesmo, o Dumbledore, ele tava lá se fingindo de morto, né? Se fingindo de dormindo. E o Dumbledore chamando ele, nem, tipo, deixa esse velho aí se arrebentar de tanto chamar. Depois eu vou. E ainda quando foi, tipo, ele teve que quase colocar uma faca e falar no pescoço dele e falar, olha, eu vou te mato 2 vezes, você vai morrer 2 vezes se você não for lá agora. E esse Phineas, ele é o eu acho, do Sirius, né? Ele não tá, eu não lembro se ele tava no tapete na hora, eu tenho que ver isso aí depois. Ele fala em tapete, tapeçaria, né? Deixa eu contar essa história da tapeçaria que ficou antes. Por falar na tapeçaria, eu comecei a ver uns documentários, né? Porque toda vez que a gente vai num castelo aqui chama chateau, em francês chama chateau. Toda vez que você vai num chateau, num castelo, então assim, alguns castelos e também tem algumas salas, prédios, salas assim super importantes ali na Champs-Élysées, no centro mesmo de Paris, que tem um tapete. Eu nunca entendi, eu só fui entender mesmo depois que eu comecei a observar e comecei a ir atrás para saber, né? Aí nos documentários tem falando que essas tapeçarias são assim, é o sinal da riqueza do dono do castelo, entendeu? Aí o dono do castelo, ele manda fazer essa tapeçaria, tipo assim, contando a história, ou da família, ou a história do tempo, ou a história da conquista dele. E é assim, quanto mais rico a pessoa é, mais fios trançadinhos tem a tapeçaria. Tem fios de ouro, tem fios não sei quem, entendeu? Então, assim, esse fato dela colocar a tapeçaria, essa tapeçaria com o nome de todos, assim, né? Como brasão e o nome de todos, desenho de todos, isso daí significa, tipo, que eles também eram nobres. São pessoas nobres que têm isso daí. Eu vou ter um tapetão, assim, na minha parede, assim, só com a minha cara. Eu adoro ser nobre. Então, aí tem. Eu não vi, eu não sei se ele tava lá na tapeçaria, mas ele tava no quadro, que o quadro sempre fica vazio, né? Pede pro retrato do Tata, do Sirius, e avisar os Sirius que tá indo todo mundo pra lá. Vai todo mundo, então, que ele vai arrumando as coisas, entendeu? Tá chegando já. E aí o Dumbledore diz a Gina que o seu pai foi ferido cumprindo um serviço, porque a Gina pergunta o que aconteceu com meu pai, né? Aí ele fala, seu pai foi ferido cumprindo um serviço para a Ordem da Fênix. Eles utilizam um porta-luan para ir, aquela passagem, né? Um porta-luan, que eu acho que é um bule, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um bule velho. Eles utilizam para ir todos para a casa dos Sirius. Antes de ir, é a primeira vez que Dumbledore olha para Henry. Todo esse tempo, toda essa conversa, tudo o que aconteceu, o Dumbledore ele não olha para o Henry nem a pau, entendeu? E quando o Henry coloca lá a mãozinha
para ir no Porta-Luan, para ir para casa do Sirius, o Dumbledore olha para ele. Na mesma hora, sua cicatriz lateja, como se estivesse aberta. Henry sente vontade de enfiar os dentes no Dumbledore. Que estranho. Eles são... Ah, tá. Eu coloquei que estranho, né? Porque, tipo assim, o Henry descreve que ele quis atacar o Dumbledore a hora que o Dumbledore olhou nos olhos dele, entendeu? Então isso significa... Aí depois eu fiquei pensando, então é por isso que o Dumbledore já sabe de tudo, cara, que ele não pode encarar o Henry. Senão talvez o Henry vai descobrir todas as coisas, assim, sei lá. Do mesmo jeito que o Henry sabe o que está acontecendo com o Voldemort, pode ser que tenha alguma outra coisa ali, ó. Não sei, é muito estranho. Tô falando que essa história não é só evidência, tem sei lá, o Henry tá parecendo uma parabólica, cara, tá, sei lá, tá muito estranho. Eles são recebidos carinhosamente por Creature. Na manhã seguinte, sim, é verdade, gente. Ou não sei o que o Sirius falou pro Creature, ou pro monstro, que o monstro tratou bem eles. Não sei qual foi o esprega, ou não sei. Na manhã seguinte, Molly chega dizendo que ele vai sair dessa. Ela abraça Henry e agradece infinitamente. Harry conta a Sirius sobre querer morder Dumbledore. Pode ser que eu esteja errado, mas parece que Henry está tendo um tipo de interferência dentro dele. Talvez Dumbledore já sabia disso. Isso aqui, minhas impressões. Já sabia disso e seja por isso que ele não olha nos olhos de Henry, para que a interferência não descubra algo. Será? Eu acho que sim. Para entrar no hospital, é preciso falar... Ah, tá. Daí eles chegaram na casa do Sirius. O Sirius, ele estava mal, né? Porque faz muito tempo que eles foram, né, para a escola e ele ficou sozinho. Nesse tempo ele estava, eu acho que estava carcando demais, entendeu? E quando eles chegaram lá, ele viu o Sirius todo sujo, tava fedendo bebida. Só que assim, ele se animou muito quando chegou todo mundo. Aí ele já foi fazer comida, ele pegou as BR, não sei o quê, pra tentar animar um pouco, né, até que a Molly chegasse, porque a Molly foi pro hospital, ela não foi pra casa. Aí ela mandou ainda uma coruja lá avisar que eles iriam chegar, que ela iria ficar lá e que era para eles ficar tranquilo que estava tudo sob controle. Aí ela chega e fala, olha, mais tarde a gente vai todo mundo pro hospital. Aí mostra o caminho, aí ela constrói o caminho indo pro hospital, né? Tudo Michele. Aí para entrar no hospital é uma vitrine que tem um manequim lá velho, né? E a gente conversa com o manequim para entrar no hospital, né? No meio de todo mundo, então assim, vai entrando um por um. Para entrar no hospital é preciso falar com o manequim e atravessar a vidraça, que tem a consistência de uma cortina d'água. Que legal! O símbolo dos médicos não, curadores, é uma varinha com um osso cruzado. Eu não sei qual é o símbolo eu acho que da medicina, dos médicos trouxas, é uma serpente, né? É uma serpente com alguma coisa. Eu acho que é. É, alguma coisa. Assim. E o deles é um osso com uma varinha. O retrato da Gilles, Derwent, guerreira, curadeira, a Santo Magostan. Olha, quando que o retrato lá da Gilles... Ela trabalhou no hospital de 1722 a 1741. Dá um total de 21 anos, né? 21 anos no hospital. Diretora da escola de Sorcellerie de Poulard. Em Hogwarts, ela trabalhou de 1741 a 1768. Então, ela já tinha 21 anos lá, mais 27 aqui. 27 anos na Poulard. Muito tempo, hein? A mulher trabalhou. Meu Deus.
Senhor Weasley estava na primeira etage, no primeiro andar. Blessure pour créature vivante. O nome da ala que ele estava chamava ferimentos por criaturas vivas. Marsuré, piqûre, brûlure, enfant, épinete, etc. Senhor Weasley, vai bem. Os médicos só precisam achar o antídoto para o veneno. Porque a cobra mordeu ele e eles não têm esse antídoto, entendeu? Não, até agora ninguém foi mordido por uma cobra daquele jeito lá, eles não conseguem achar o antídoto. Ele conta a história do cara que foi mordido pelo loup-garou, que é o lobisomem, que o cara no quartinho que ele tava, tinha um cara que tinha sido mordido pelo lobo, né? Então ele iria virar lobo também. E diz que não existe remédio para reverter isso daí, entendeu? E diz que o cara tava lá estressadíssimo, porque ele ia passar a vida toda sendo um lobo, né? Na cada lua cheia, ele iria virar lobo. E aí a Molly ainda falou pra ele, nossa, mas não é perigoso deixar esse homem aqui não? Né? Porque daqui a 2 semanas já tem lua. Aí eles falou, não, calma. Primeiro tem que ver o que vai acontecer com ele, gente. Não é assim. Tava todo mundo com medo do lobo-garou lá. E os gêmeos força, mas o Sr. Weasley não conta o que ele estava fazendo no momento. Aí eles tentaram de tudo quanto é jeito, falar com o pai deles para contar o que aconteceu, o que eles estavam fazendo. Só que assim, o Fred e o Jorge, eles queriam tudo ao mesmo tempo, sabe? E tem coisas que não é hora e nem local. Só que eles ficaram tão preocupados, entendeu? Realmente preocupados, que eles não viam isso. Eles queriam saber de tudo quanto é forma, o que aconteceu. Eu sei que todo mundo iria fazer a mesma coisa que eles, mas não era hora, né? E aí, o que aconteceu? Já lá fora, com as orelhas rallonge, que é orelhas, eu não sei como chama, aquelas orelhas lá que eles escutam, todos escutam a conversa. Eles não se contentaram em não saber o que acontecia, e quando a Molly fala para eles, olha, agora sai e deixa a Tonks e Mowgli conversando com o Sr. Weasley, né? E aí eles, você sabe, Fred e o Jorge não vai ouvir. Foram, mas só que assim, tem coisas que não é para saber naquele momento, gente, tem coisas que não dá. Ao invés deles ajudar, eles só prejudicaram. Ao invés de matar a curiosidade, eles arrumaram mais problema. Então, assim, às vezes é melhor você dar ouvido, assim, sabe? Você deixar a coisa rolar. Não vai forçar, que você pode estragar mesmo feio. Lá dentro eles comentaram que Dumbledore já esperava que Henry tivesse esse tipo de visão. Mowgli diz que Potter nem desconfia que Voldemort pode vir a possuir seu corpo. Meu Deus! Eles usavam as orelhas do Fred. A curiosidade matou o gato. Eu achei. Sério. Eu achei que não... Nossa, que cagada que o Fred foi fazer. Porque depois disso, o Harry, ele ficou doidinho, né? Ele ficou... Nossa, perdidinho. Coitado do Harry. Eu fiquei com dó do cara. Fiquei com dó. Que situação, né? Nossa Senhora. Não sei o que eu faria se eu ouvisse isso, não. Ok. Então, agora, 23. Noël dans la salle especial. Noel dentro da sala especial. Esse capítulo começa com as perguntas que eu tinha me feito no primeiro parágrafo. Esse capítulo, vamos falar a verdade, assim. O capítulo desse 23, eu acho que é um capítulo totalmente trabalhado no psique. E é o que acontece não só com o Henry, com o Harry, mas acontece com muita gente, comigo, com todo mundo. É a coisa mais normal do mundo. E é a mesma, ela realmente conseguiu, se você prestar atenção nesse capítulo, se você já leu o livro,
lê de novo esse capítulo 23 e vê se você consegue entender do mesmo jeito que eu vi aqui da primeira vez, né? Não sei, talvez se eu ler uma segunda vez eu vou ter outra impressão, mas assim, à primeira vista, ele é totalmente trabalhado no psique, sabe? O Harry, ele ouviu e ele não teve coragem de ficar debatendo, questionando nada. Ele ouviu e está entalado aqui nele, entendeu? Ele ficou desesperado com todas as possibilidades do que pode acontecer com essa informação. Do que ele pode ser uma bomba. Ele ficou martelando aquilo na cabeça, então ele chegou à conclusão de que ele pode ser uma bomba, que ele pode não só quase acabar com a vida do senhor lá, o Weasley, que ele já começou a tomar as dores para si, achar que tudo aconteceu por causa dele, que as pessoas que estão em torno dele correm risco de vida, entendeu? Ele chegou ao extremo da capacidade dele de raciocínio de chegar a pensar que a casa do Dursley, do tio dele, era o melhor lugar do mundo para ele ficar, sendo que é o lugar que ele mais odeia na face da terra, é lá. Só que como ele ficou confinado com ele sozinho, tentando resolver a questão, ele chegou à conclusão que aquele lugar lá era o melhor para ele, que ele ficava isolado de todo mundo, entendeu? E isso que eu tô falando que trabalha no psique da gente, que acontece com a gente, é isso também. A gente, quando tem um problema muito sério, ou que não seja lá um problema, não importa se é sério ou não, quando você tem um problema e você fica calado, sem conversar com ninguém, sem perguntar a opinião de ninguém, você começa a entrar você começa a fechar o seu cerco, o seu próprio cerco, entendeu? Você fica assim, tão desesperado que não consegue ver saída. Você chega a um ponto que você não vê saída. Você acha que a melhor coisa é sumir, desaparecer para não dar mais o que falar, que você não vai aguentar. Se tiver mais alguma coisa, você estoura, você não vai aguentar também. Entendeu? Além de você não conseguir resolver, você vai prejudicar as pessoas. E o fato da gente prejudicar as pessoas é o que mais chega, eu acho que machuca o ser humano a ponto dele ficar realmente muito doente dentro do buraco. Eu acho que não conversar é o que faz as pessoas caírem no buraco, caírem em depressão, entendeu? E isso estava acontecendo com o Henri. Quando ele fez a mala dele, eu acho que ele pensou, eu me coloquei na postura dele ali, na classe dele. Então eu pensei assim, sabe, eu fiz a mala junto com ele e eu pensei forte assim, ai meu Deus, pelo amor de Deus, me dá um sinal se eu tô fazendo a coisa certa mesmo, sabe? Ai, pelo amor de Deus. Quando aquele retrato apareceu lá, foi como se fosse um sinal, tipo assim, ai, alguém vem me salvar dessa situação. Porque ele precisava de saber se ele estava fazendo a coisa certa ou não, entendeu? Como ele não tinha falado com ninguém, ele se isolou. A gente se isola e a gente fica mais perdido ainda. Toda vez que você ficar nesse círculozinho isolado, abre teu olho. É hora de perguntar, de procurar alguém. Não é perguntar o que você vai fazer, é conversar. Pode ser a pessoa mais maluquete que você já encontrou na vida, entendeu? Mas vai conversar, vai falar, vai ouvir opinião, mesmo que depois você discorde da opinião, mas você tá jogando pra fora. Quando a gente joga pra fora, a gente consegue resolver as coisas, entendeu? Se não resolver, pelo menos você consegue ver que sabe, que do chão não passa. Que nem tudo é nossa culpa e nem tudo a gente vai resolver, porque a gente não é Deus, não é perfeito. E que nem tudo acontece porque é sua culpa, sabe? Tem diversos fatores assim que influenciam na situação. E aí, quando apareceu esse retrato, foi a salvação, assim, eu achei a salvação para mim. Que ele falou, o Dumbledore falou que é para você ficar. Que alguém toma decisão pela gente, às vezes a gente precisa disso, que alguém tome a decisão. Infelizmente é assim, porque a gente não tem capacidade de fazer tudo sozinho, gente. Não tem. A gente precisa dos outros, mesmo que os outros sejam mais doidos do que a gente. A gente precisa da sociedade, mesmo que a sociedade seja doente, mas precisa dela. Precisa. É assim. Vai lá. Ele arruma as malas
e quer abandonar todos na tentativa de não prejudicar ninguém. Nesse momento, Phineas Nigellus, do quadro, chama e diz que Dumbledore tem um recado. Fique onde você está. Parece que essa frase, fique onde você está, naquela cena ali, tirou um peso das costas dele, porque tem umas responsabilidades que a gente toma para si, que você vai muito bem, e outras responsabilidades que você toma para si, você não tem certeza, quando você não tem certeza, que você fica afogado com aquela responsabilidade que você está tomando, para, respira, conversa, fica onde você está, não se mexe, porque com certeza você vai fazer cagada. Toda vez. A gente tem um desconfiometrizinho aqui, sabe? Tem um negocinho dentro da gente que a gente sabe que não, não. Quando você não tiver certeza, não dê um passo, tá? Ele se irrita, mas, né? Se irrita. E nesse momento, ele fala uma frase que penso ser a mais sensata até agora. Fique tranquilo enquanto os adultos cuidem de. Ah, tá. Ele se irrita com o retrato, né? Começa a debater com o retrato. Você sabe que o retrato, que o Phineas, o nome dele? Phineas. O Phineas, ele é super assim. Ai, debochado, né? Aí, aí ele fala pro retrato: vocês querem assim, fique tranquilo enquanto os adultos cuidam de coisas sérias. Não adianta dizer nada, porque teu minúsculo cérebro não saberá como reagir. E o pior é que ele fala no deboche pro retrato, só que essa é a frase mais sensata, mesmo sendo do deboche, é a frase mais sensata realmente. Tudo bem que eles querem saber o que acontece, que tudo está acontecendo com ele, que é muito grave e tudo, mas realmente, gente, só o fato dele ouvir aquilo lá no hospital já foi assim motivo para pirar a cabecinha dele. Por mais que ele ache por mais que eu ache que ele é preparado, que ele tem uma maturidade, só que assim é demais, ultrapassa, é uma violação mesmo de um ser humano, tem coisas, entendeu? Então é melhor não ouvir, é melhor não fuçar, é melhor que as pessoas realmente, os maiores, quem pode resolver a situação, quem pode cuidar de você, que faça. Se não fica nessa situação que ele ficou ali, ó. Igual eu fiquei com ele ali, ó, pedindo pelo amor de Deus para aparecer alguém para fazer alguma coisa, entendeu? Para te ajudar. E o pior, que foi o Harry quem disse isso na base do deboche. Mas é verdade, sem saber de toda a trama que se passa ao redor deles, ele já está saturado. Imagina se soubesse tintim por tintim. Coitado do Harry. Ele luta contra o sono. Ele tem, ele tem medo de dormir. Gente do céu, que coisa mais triste que é quando você está numa fase assim, que você tem medo de dormir. Que situação terrível. Aí vai meu pensamento, entendeu? Que situação terrível. Penso que as coisas mais tristes da vida é não comer e não dormir, é não conseguir comer e não conseguir dormir. E para mim, eu penso assim, olha, você pode ficar. Se você não está conseguindo comer e não está conseguindo dormir, isso aí, para mim, já é sinal que não está nada bem com você. Vai por mim, eu sei disso. Não está nada bem com você. Se você não dorme porque você ou tem pesadelo ou tem insônia, alguma coisa acontece com você que você não consegue dormir, está com problema, significa que a pessoa está com problema. Se ela não está comendo, pode ser por questão financeira, né? Que ela não consegue comprar comida, isso que está dizendo que a tua vida está meio atrapalhada, que você não está conseguindo fazer isso, nem, né? Tá ruim, não tá bom, é sinal de que essa saúde financeira não tá boa. Ou que você não está conseguindo comer porque você está com muita ansiedade, sua vida está tribulada, não consegue comer de qualquer jeito, sua saúde não está boa, ou, entende? São duas coisas assim, que eu vejo que são primordial e que me mostra que a pessoa não está bem. Se a pessoa reclama para mim, não, não estou conseguindo dormir, tem alguma coisa que está batendo pino, tem alguma coisa que está errada. Pode procurar, vai atrás para saber.
Ou é preocupação, ansiedade, problemas de família, problemas de não sei o quê. Não tá conseguindo comer? Mesma coisa. Tem alguma coisa que não tá batendo pino. Entendeu? Então, assim, eu acho que. E tudo tá acontecendo com ele. Ele não tá conseguindo comer, ele não tá conseguindo dormir. E ele só tem 14 anos, 15 anos. Entendeu? Geralmente as pessoas passam por esse período aqui. Tem jeito, varia muito, né? Dependendo de pessoa para pessoa. Mas o normal é sempre ter uma crise a cada década, eu acho. A cada década você tem uma crise. A cada década você vai conhecendo tipos de crise. E os tipos de crise que eu já conheci passa por essas coisas aqui, entendeu? Então, assim, eu sei diagnosticar mais ou menos o que acontece. Isso que eu tô falando, eu sei diagnosticar por essas crises decanais. Existem isso? Crises decanais, de 10 em 10. Olha lá. Henri se isola no quarto do Book. Ele tá tão perdido que ele não consegue falar com ninguém, olhar para ninguém, depois que ele soube, que todo mundo soube, ouviu, entendeu? Ele não consegue raciocinar, ele se fechou, ele caiu no buraquinho dele. De repente, Hermione bate. Graças a Deus, aos céus, alguém mandou chamar a Hermione. Ela disse que chegou de Mágico Bus, que é o máximo, aquele Mágico Bus. Ai, Mágico Bus. E que Dolores ficou furiosa de saber que eles desapareceram debaixo do nariz dela. Dava tudo para ver a cena dela se retorcendo igual uma macaca. Ah. Gina explica como é a possessão, tendo visto que ela foi possuída por Voldemort. Quando a Hermione chega, Henri, ele tem um... Respira. Porque a Hermione traz paz pro espírito dele. Existem pessoas na vida que são assim, já reparou? Existem pessoas que não precisa falar nada, fazer nada. Ó, são pessoas que não é questão de dinheiro, não é questão de nada, mas é questão de só de estar ali perto, parece que você já te dá um alívio, assim, uma assurance, uma segurança, entendeu? E a Hermione faz isso com ele. Não é que ele é gamado por ela, mas é uma... Hermione, ela tem um instinto materno, eu acredito. Ela tem um instinto materno carinhoso que ele nunca teve. Que ele só encontrou... A primeira vez que ele encontrou alguém com instinto materno foi o Hagrid e foi o Hagrid e foi a Hermione. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso que ele sente por ela, entendeu? E existem muitas pessoas que são assim pra gente, né? Gina, que quando a Gina diz que explica que a possessão, né, que ela já foi possuída, então assim, aí, depois que a Hermione voltou, então voltou a luz, a Copel voltou, entendeu? O apagão acabou. Então, assim, aí todo mundo veio, porque ela abriu as portas e janelas, ela começou a alinhar as coisas de novo, entendeu? Ela consegue equilibrar a situação, entende? Então, aí todo mundo veio, aí o Harry, ele começou a falar com todo mundo, e aí a Gina foi explicou para ele, Harry, as coisas não é do jeito que você tá vendo. Você não foi possuído, não foi você que machucou meu pai, não foi nada disso. Porque eu fui possuída, eu sei como é. A gente, quando é possuído, a gente não lembra de nada. E você lembrava de tudo. Isso não é possessão. É outra coisa, mas não é possessão. Aí ele ficou, ai, é verdade, eu tinha esquecido que você tinha sido possuída. Ela falou, tá vendo? Você fica fechado aí, ó, e não consegue ver mais nada, um palmo. Caiu no buraco, né? Apagou a luz dele. Entendeu? Convencer Harry que as coisas não é como ele pensa. No final, pela lógica do que eles falam, ele se convence que ele não é a arma do Voldemort e se sente até mal de ter cogitado a ideia de passar o Noel na casa dos tios. Os quadros depressivos são assim. Aí depois que eu fui pensando, né? O Noel chega, o Natal chega, todos ganham muitos presentes. Percy
devolve o suéter dele. Molly quase morre de tanto chorar. Gente, eu tenho vontade de chorar junto com a Molly. Eu tenho vontade de chorar nessa situação. Ei, Percy. Hermione quer oferecer um presente à criatura, ao monstro. Eles entram no local onde o monstro dorme. Faz pena. É um ninho de rato. Ele guarda lembranças da família dele. Eles deixam o presente em cima dos panos sujos que ele dorme. Eles perguntam se alguém ouviu, mas Sirius diz que desde o momento onde eles chegaram na casa, ele pediu para a criatura sair e depois disso ele não ouviu mais. Porque assim, o monstro, ele até tratou bem, né, quando o povo chegou e tudo, até foi até simpáticozinho. Só que daí, quando ele foi conversar com as crianças, com os meninos, ele falou pro criatura que deixar a sala, né, deixar a cozinha. Aí ele foi e não voltou mais, entendeu? Aí o povo ficou pensando, será que ele pensou, logo depois do almoço, eles foram... Ah, tá. Aí eles pensaram assim, será que ele entendeu errado? Que você falou para ele deixar a casa ou sair fora para não voltar mais? Ele falou, não, eles não podem fazer isso. Eles só podem sair quando a gente dá alguma peça, né, de roupa para eles. Senão eles não podem sair. Aí a Hermione, quando foi lá no buraquinho dele, ele dorme igual um rato mesmo. Ele guarda lá os restinhos das coisas que eles estavam fazendo a limpeza na casa. E tinha uma foto da Bellatrix também. Tinha um monte de coisinhas assim que ele gostava, né? Tinha um monte de coisa da família. Logo depois do almoço, eles foram visitar o Sr. Weasley. Todos foram no carro arrumado por mendigos. Molly tem uma crise de histeria ao saber que o Sr. Weasley tinha feito uma suturação com o médico estagiário. Aqui dá para entender de onde vem o gênio de Fred e George. Porque assim, o, o Sr. Weasley... Não, o Fred e o George, eles têm pra quem puxar. Porque o Sr. Weasley também, ele vive fazendo essas atrapalhadas, né? Ele vive com trambique, com coisa errada. Ai, gente, quando eu penso nisso, eu lembro de uma família. Então, assim, né? Tá no DNA, eu acho, né? E esse estagiário, ele transita entre o mundo, né, dos modos, dos trouxas e dos magos, né? E ele falou como eles não, o problema é que o veneno entrou no corpo dele e eles, como não sabiam o antídoto, todo o corte não fechava, entendeu? Com tudo que eles aplicavam nele, não fechava. E, pelo jeito, eles não têm costume de costurar, né? A suturação ali é costurar. E aí, ele falou, olha, vamos fazer, então, tem uma coisa que a gente pode ensaiar, né? Fazer igual os moldes, os trouxas fazem, que é costurar. Quando chegou lá, quando eles chegaram lá, a Molly olhou para ele e falou, mas hoje não é dia de trocar suas ataduras. Por que as suas ataduras estão limpas, estão trocadas? Aí ele não quis falar, até que ela apertou ele e ele foi e falou, né? Que, é que a gente quem? A gente, eu e ele, a gente ensaiou de fazer igual lá, ele foi falando. Conforme ele foi falando, ela foi aumentando a voz, foi aumentando a voz. Foi ganhando. Aquilo virou um bordel. As crianças já se picaram pra fora, porque viu que a situação ia ficar ruim, a mãe dele estava dando escândalo lá, né? E ele realmente costurou lá pra ver se estava certo, né? E aí, eles saíram, quando viu a gritaria, o pampeiro que ela tava armando lá, aí já até sabia, e foi e falou pra eles, vamos tomar um chá, né? Foram lá tomar um chá no quinto andar. E eles... Aí, quando eles estão bem lá, subindo, que chegaram no quinto andar, quem que aparece? Que não aparece no filme, nunca mais. O Lockhart. Eu não sei como chama em português o nome dele. O Lockhart, o professor Lockhart. O professor que Ron tirou a memória. Eu acho que foi no segundo livro, né? Uma coisa assim.
terceiro livro, segundo livro. E eles ficaram sem graça. Quando eles viram, quando ele viu, o Ron viu esse professor, ele não acreditou, sabe? Ele caçou um jeito de se picar logo, rapidinho, e mais, logo em seguida a enfermeira veio e falou, você fugiu, né, e não sei o que, explicou que ela foi dar os presentes para os outros enfermos, né, e aí ele tinha escapado, e falou que ele fica numa sala fechada o tempo todo, que ele nunca tem visita, nunca tem nada. Aí ela pensou que eles foram lá para visitar ele, né? Falou, ai, que bom que vocês veem. Aí eles ficaram sem graça. O Ron, então, ficou assim, morto. Ó, ele queria morrer, né? Da mulher falar aquilo. E, tipo, eles foram forçados a entrar lá na sala e tudo. Porque o Luke, ele tá todo piradinho, né? Mas ele já tá começando assim. Eu acho que ele vai se lembrar. Mas com o tempo, talvez. Porque assim, ele tá querendo fazer autógrafo, e ele também já tá começando a se achar o máximo, né? Só que nessa enfermaria, quando eles chegam lá, tem várias pessoas importantes que estão dentro dessa enfermaria. Várias. Parece que estava tudo reunido lá dentro. Eles ficam sem graça e vão até o quarto dos doentes permanentes, com o Luke Hard. Fazer um pouco de sala. Alguns minutos depois, Rony escuta falarem o nome de Neville. Harry o chama Neville, fica sem jeito, mas sua avó se aproxima e cumprimenta a todos. Sua mãe lhe dá... tá. Aí tá. Tá todo mundo lá. E aqui eu esqueci de uma parte importante, que eu não sabia que depois faria falta para mim. Que é o senhor, nessa sala tá o Luke. Aí a enfermeira chega trazendo uma planta para um outro doente que tá lá. Aí eles vai e fala, né, para a enfermeira quem que é, porque o homem começou a falar e eles não começaram a entender, não conseguiam entender. Aí ela falou, é que ele já tá começando a melhorar, só que ele tá falando uma língua que eu não entendo ainda. Ele levou um sortilégio, ele levou um tipo choque e ele tava muito mal, ele tava para morrer, mas ele já tá melhorando, ele tá saindo dessa. E ela falou, olha que legal, ele recebeu um presente de Natal, uma planta. Aí ela foi e colocou a planta na beira da cama dele. Só que a gente, então, não sabia que esse era o cara que tinha sofrido o império lá embaixo, né, para defender a porta. Não é que ele tá, não, ele estava defendendo a porta, ele estava tentando abrir a porta, na verdade, é isso mesmo. Mais pra frente a gente vai ver. Mas é esse cara, e eu não dei ousadia. Tinha também o Harry ouviu, né, a enfermeira abriu lá a cortininha, que tinha um casal, né, e tinha uma mulher e um rapaz visitando esse casal. E aí eles falaram, então tá, daí vocês voltam tal dia, né, senhora Ludober, o nome do Neville, né, o sobrenome dele. O Harry ouviu isso, falou, quê? Quando ele olhou, era o Neville mesmo saindo de lá. E o Neville tentou sair rapidinho para não chamar, mas o Harry, a hora que viu, ficou doido. Falou, Neville. Aí foi. Aí a avó dele falou, são seus amigos e não sei o quê. A avó conhece todo mundo, tratou super bem, super gente boa. O Neville ficou sem graça. A avó achou que ele ficou assim, sério, porque tava com vergonha dos pais, né? Mas não era porque o Neville pensava que ninguém sabia o que tinha acontecido. E a velhinha, a avó dele, falou o que aconteceu, né? Que os pais dele eram um horror e que até agora eles estão daquele jeito ali, né? E falou pra ele, você não tem que ter vergonha de seus pais, porque eles foram uns heróis, né? Eles lutaram e tudo. Mas, assim, eu não encaro como se ele tivesse vergonha, não é vergonha. É outra coisa. Quando você passa a vida toda assim e estuda na escola que ele estuda, com pessoas que já com ele, o povo já tira sarro dele, entendeu? Então ele não quer, é questão de exposição, eu acho, mas é isso.
Eu sei que é muito duro, foi muito duro, mas eu acho que ele se sentiu até mais aliviado. Aliviado não por alguém saber, aliviado por ser a Rony, Hermione e o Henry, o Harry. Porque eles são gente boa e ele sabe que são gente boa, que são gente de confiança, entendeu? Sua avó se aproxima e cumprimenta todos. Sua mãe, sim, e aí antes do Neville sair, a mãe dele vai lá e dá um papelzinho de bala pra ele. A mãe dele, por mais que seja doidona, né, tá sem memória, sem tudo, ainda sabe que é o filho dela. Você vê como é que é, né? Sabe que é o filho dela, dá um papel de bala. E aí a avó dele fala assim: vai jogar isso na lata do lixo, que você já tem muito na tua casa já. E ele faz que vai jogar e coloca dentro do bolso. E o Harry viu, né? O carinho que ele tem com a mãe, né? Henri conta que já sabia. Depois que ele foi embora, Henri conta para todos que ele já sabia por Dumbledore, mas esse tinha feito ele prometer que não falaria. Ele conta que foi Bellatrix Lestrange que fez isso com os Aurore, com os pais dele. Hermione fica em choque, porque a Hermione não sabia, né? Gente, esse capítulo, eu tô falando, esse capítulo ele é totalmente, e ainda tem um monte de coisa que eu não falei. Se vocês puderem, leia com atenção, atenção. Cada linha, cada parágrafo desse capítulo 23 mexe totalmente, conta. Oh, só Freud, hein? Bom, vamos pro 24. E são capítulos longos, hein, a partir de agora. Eu tô achando muito longo mesmo. No entanto que eu fiz tantas anotações nesse 24 aqui, incrível. Hoje eu vou só até o 25, viu? Não, nem sei se... Não, acho que nem o 25 eu vou. Vou só mais o 24 mesmo, que é muito grande. Eu vou deixar o 25 porque também eu não fiz anotação em papel. Eu fiz só marcação no Kindle. E eu vou ver como que eu vou fazer, tá? Então vamos lá para o 24. Tem uma coisa que eu esqueci de falar do capítulo 23. No filme, o Sr. Weasley passa o Natal na casa já, né? E não é. Ele passa no hospital. Não tem aquela cena, tá? Então, ok. 24. Oxylomancia. Sirius encontra a criatura, um monstro, no topo da casa, no sótão. Ele está mais manso. Henry nota que ele o olha diferente. Eu não sei o que o Sirius conversou com o criatura, com o monstro, porque ele desceu e já desceu assim, olhando. Eu acho que ele já olhou com olhos de... Mudou. Eu acho que alguma coisa, a posição, ou mudou alguma coisa. Alguma coisa o Sirius falou muito sério com o monstro. Que ele começou a olhar mais com os olhos, eu acho que de admiração do que... Entende? Eu acho que deve ser isso. Harry nota que ele o olha diferente. Hog vai à casa dos Sirius falar com Harry. Ele diz que Dumbledore pediu a ele para dar aulas suplementar, aula de oxalomancia, impedimento de interferência exterior. Sirius e Hog começam a discutir. Aparentemente, ele discute porque um ofende o outro. Se bem que eu nunca vou entender esses dois. Nunca sei o motivo real da briga. Se é por causa do Potter, da mãe dele, do pai dele, ou sei lá. Sim, o Rogue vai porque o Dumbledore manda ele ensinar o Henry a se proteger desses pesadelos, dessas coisas, dessas visões que ele está tendo, e também porque para se proteger, para não ser possuído, como o Mogri tinha contado, entendeu? Aí ele fala pro Henry, vai lá falar pro Henry. Só que os Sirius, os dois, discutem, gente. Eu nunca sei, eu nunca vou entender. Eu não sei. As histórias, assim, que eles fazem, as briguinhas deles, sempre terminam em porrada, sempre terminam um tirando a varinha pro outro. Não adianta. Esses dois aí não adianta. Eu acho que quando o pai do Harry estava vivo, era pior ainda, você imagina, né?
Todo mundo caindo na alma do Rogue. Coitado do meu Rogue, gente. Coitado do meu Rogue. Senhor Weasley recebe alta e chega no meio do tropé dos Sirius e Rogue e Potter em cima da mesa tentando apartar. Imagina a cena, eu imaginei a cena. Então, e é aqui que o Sr. Weasley sai do hospital, entendeu? Ele não passou mesmo o Natal com todo mundo. Ele passou lá no hospital. Ainda contou, né, no hospital, quando descreveu a cena do Natal deles, tudo que tinha, né? Eles se dispersam. Rogue sai e apenas diz a Potter, Lundi, segunda-feira, às 6 horas da tarde, eu te espero. Sirius passa os últimos dias com todos quase em depressão já, por ficar só. Henry sofre também pela separação. Sirius dá um pacote a Potter e diz para ele abrir apenas quando ele se encontrar em dificuldades. Verdade, ele dá um pacote para ele. Gente, é tão triste ver eles se largando. Ai, gente, céu, o que eu vou fazer, hein? Sirius e Harry se abraçam e ele parte. Ai, que dó, corta o coração. Eles vão para a escola de Mágico Bruce. Ron odia, o Ron nunca tinha andado, ele que é bruxo nunca tinha andado. E o Henry, e o Harry que sempre viveu lá do lado dos trouxas, ficou louco e já andou um monte de vezes, né? Na chegada, Lupin se despede e diz para Harry que Rogue é um excelente professor de oxilomancia e que todos eles queriam muito que ele aprendesse a se proteger, querem muito que ele aprenda a se proteger e pede para ele trabalhar duro. Por que será que Rogue é o melhor nessa área? Eu fiquei pensando depois. De todos, o Rogue diz que é o cão nesse negócio, que ninguém entra na esfera dele, entendeu? Eu preciso tomar mais aulas com o Rogue desse negócio aqui. Porque eu tenho muitas interferências. Eu preciso. É urgente. Quem vai entender o Harry e Cho? Você quer saber? Ó, aí tá. Ficaram sabendo, né, que assim que chegaram, já souberam que já estava programado a saída para o Pré-Lar, que é a vila. Aí os dois se encontram, o Harry e o Cho, e a Cho dá, assim, pra ele na cara, assim, as pistas já. Ah, vai ter a visita lá pra vila, então, né. Aí ela, tipo, convida ele. E ele nem tchum, porque quando ele vê ela, ele fica doido, né? Ele sai fora de si. A possessão que a Cho faz com ele é pior do que as forças malignas do Voldemort. Você quer sair comigo para lá no dia do São Valentim? Do São Valentim? Em inglês é São Valentin, né? E em francês é Saint Valentin. E em inglês é no 14 de fevereiro. E em francês é no dia 14 de junho, o dia dos namorados. E ele ainda pensa que ele foi um sucesso de eficiência para convidar. Vai entender. É assim, ela tentou, ele falou que não, que estava achando que não ia. Aí depois ele foi lá, estava quase indo embora, ele voltou lá e falou, Cho, você não quer ir comigo? Ele fica louco, gente, coitado. E depois ela falou, sim, eu quero. Aí ele saiu todo feliz, todo pavão, achando que ele chegou, botou banca e conseguiu. Entendeu? Vai entender. Ai, ai. E ele ainda pensa que foi um sucesso de eficiência para convidar. Vai entender. Henri entra na sala do Rogue e ele... aqui é a primeira aula já. Henri entra na sala do Rogue às 6 horas, né, da segunda-feira, no primeiro dia que eles voltaram. Isso tudo no primeiro dia. Tipo assim, todas as semanas são super bravas.
Não tem um dia desperdiçado na vida dessas criaturazinhas, entendeu? Não tem um dia que seja igual ao outro. Parece a minha. Pelo amor de Deus, hein? Bah. Uf. Henri entra na sala do Rogue e ele descreve a sala. Fala dos vidros de poções. Eu adoraria entrar nessa sala. Meu Deus, eu adoraria. Com pequenos pedaços de animais ou plantas flutuando de diversas cores. Do armário que ele uma vez já tinha pego algumas coisinhas de ingredientes. Um surrupiado. Ele vê também a bacina de pedra de Pierre Raz, gravada de letras e símbolos posta em uma mesa, com uma vela iluminando. Meu reino para poder meter a cara nessa bacina. Nessa bacia. Ele reconhece, era do Dumbledore. Como ele ia dar essas aulas pro Henri, o Dumbledore teve que emprestar a pensina, né? Do capítulo anterior, lá atrás. A bacia do pensamento lá, né? E aí eu fiquei imaginando, gente, todas as coisas que tá. Todos os pensamentos do Rogue, que ele fazia a cabeça, né, antes de fazer o negócio lá. Rogue explica que aclumancy, eu não sei se é axlomancy, eu vou falar axolomancy. Tá parecendo mais isso, porque é meio misturado essas coisas deles aqui, é meio misturado aquela língua. Aqui é francês com mistura de. Aquela língua de padre lá, como é que fala mesmo? Eu tô tão cansada que eu esqueci o nome da língua do padre. Bom, aquela lá. Latin. O latin. É um ramo da magia que tem por objetivo de fechar o espírito. Ah, tá. Dumbledore. Rogue explica que a axilomancy é um ramo da magia que tem por objetivo de fechar o espírito aos intrusos e influências exteriores. Rogue diz que Voldemort é muito hábil na matéria de legilimancia. Aí, legilimancia é tipo, eu acho que é mais ou menos isso, possessão, eu vi lá, mas agora eu esqueci. Que diz respeito à faculdade de extrair do espírito do outro os sentimentos e lembranças. Rogue dá uma aula de explicação delicada e minuciosa. Rogue, eu te amo. Frase importante que ele diz: o contato visual é essencial no exercício da legilomancy. Acho que me explicou por que Dumbledore não olha nos olhos. A mesma coisa que pensa comigo, a mesma coisa que o Voldemort faz, o Dumbledore faz também. Por isso que o Dumbledore está correndo do Henri. Porque nos olhos do Henri, ele vai encontrar o Voldemort. Entendeu? Esse velhinho, vou te falar, hein? Esse velhinho é o cão também. Tenho medo dele. Muito medo dele. 24. Ele começa o treino, mas não deu tempo. Ele fala, então, explicou. Ele falou, então agora a gente vai começar o treino, Henri. Aí ele vai lá e pega a pensina, a bacia, e tira os fiozinhos prateados e joga lá na pensina. Aí fala, Henri, pega a tua varinha e vem. Vem aqui que não vai começar a parada agora. Aí o Henri fica de pé e o Henri não gosta, já de cara o Henri ficou assim meio apreensivo, né? Porque ele mandou pegar a varinha e depois apontou a varinha para ele e falou, vamos começar agora a aula. E você sabe que o Henri, eu não sei se o Henri ele tem medo, apavoro, eu não sei o que é. Eu não sei ainda, eu acho que é medo, não sei. Ele tem um sentimento assim horrível. E quando o Rogue
pegou a varinha, ele ficou muito estressado, assim, né? Não sabia se o homem iria atacar mesmo ele, né? Antes no tempo que ele estava fazendo a explicação, aí eu fiquei pensando assim, sabe? Agora que eu lembrei. Eu fiquei pensando assim, né? O Rogue tentando explicar as coisas pro Henri, e o Henri, ele atropelava o Rogue. E ainda o Rogue falava para ele, fala comigo como seu professor ou senhor. Aí ele falava, fazia as perguntas pro Rogue, só que fazia uma atrás da outra, e eu não sei se ele fazia porque ele estava com medo, o jeito que ele conversa, pode perceber, quando ele está com o Rogue, ele fica tão desequilibrado que ele não consegue respirar, pensar, assim, ter paciência, ter calma para raciocinar. Ele vai soltando, entende? Ele fica tão excitado. Eu não sei se, eu acho que é com a presença, né? A força presencial do Rogue que incita ele a deixar ele nervoso, alguma coisa assim. Não sei, ele já não gosta porque o santo não bate. Tem gente que é assim, né? Que a energia não bate, gente. Por mais que a pessoa seja boazinha, você sabe que a pessoa, você pode até ver naquela realidade, a pessoa não é tão ruim assim, mas o teu santo não bate. E o do Harry não bate com esse cara, de jeito nenhum. Não sei. E aí ele começou a explicar e o Henri ficava atropelando, ele muda até a personalidade dele quando ele tá na frente do Rogue. Aí o Rogue manda ele falar, fica em pé e vamos começar a aula. Mas só que não dá tempo pra ele não, que é pra não, já pra ele colocar ele no lugar dele, né? já antes dele se preparar, ele fala, se prepare e já solta já o Legílimos, né? Rogue consegue entrar e ver várias lembranças doloridas para Henri, mas é na hora que ele começa a ver a lembrança da Show que o Harry fica macho. Aí o Harry, quando ele, né, tava contando a intimidade dele, aí ele não teve feitiço, meu filho, que deixou o Rogue ver as coisas dele. Ele ficou muito macho nessa hora, né? Ele consegue impedir, mas na realidade ele não sabe o que ele fez para isso. O Rogue viu que ele impediu, só que assim, o Harry, ele tem um negócio que é nato. Dizem de pessoas assim, que fazem as coisas, mas não têm clareza para saber o que ela fez. Isso acontece com várias coisas. Tipo, pessoa que, por exemplo, pinta e nunca fez aula. Pessoas que vai aprender a dirigir e numa rapidez tremenda aprende uma coisa rapidinho. Ou qualquer outra coisa que vai fazer, aprende muito rápido, pega as coisas muito rápido. Então, assim, são pessoas que são natas, líder, nato, sem ter aprendido nada. Ele o Harry ele é. E o Rogue viu que ele tem alguma coisa diferente realmente, né? Sem ter explicado para ele conseguiu cortar, né? Ok, lembrança de show. Ele consegue impedir, mas na realidade ele não sabe o que ele fez para isso. Rogue diz que ele lançou um malefício cuisant. Cuisant, cuisant é cozido, é queimado. Então, soltou o malefício cuisant nele, de queimadura, então ele ficou todo queimado com a mão, né, com a varinha. Porque queimou a mão dele. Será que todas as vezes que for lançar este feitiço do Legílimos precisa da varinha? Não dá para fazer só com a força do pensamento? É que eu pensava assim, muitas coisas, é que depois eu fui analisar, realmente, por isso que tem a varinha, né? Porque não é igual, tá, isso daí é paranormal. Eu tava misturando as bolas, sabe? Mas seria legal não precisar da varinha para fazer isso. Mas não tem problema. Eu tenho a varinha do Rogue, então eu posso fazer de qualquer jeito. O Potter não confia mesmo no Rogue. Ele fica com medo de fechar os olhos quando o Rogue pede. Oh. Rogue pede para Potter esvaziar o espírito e livrar-se das suas emoções. Depois que ele fez tudo isso, aí ele foi explicar para o Potter, né? Como é que ele fazia para impedir. Como é que ele faz para dominar essa arte, né? Na frente do Rogue, acho impossível ele conseguir isso. Pela segunda vez, Rogue
entra nessa... Pela segunda vez, eles estão treinando isso tudo no mesmo dia. Aí na segunda vez ele falou pra ele, olha, você tem que fazer assim, assim, assado, se livrar de todas as coisas, pra ver se você consegue me impedir, né? Pra ele não soltar outras coisas, porque ele viu que o menino era melhor ensinar, porque senão ele ia acabar matando o Rogue ali. Nessa, acredito que até o Rogue tremeu com as lembranças, pois ele viu o cenário da morte do Cedric, o cemitério. Rogue ficou realmente em cólera. Rogue esbravejava, porque ele começou... Porque antes ele sabia o que tinha acontecido. Só que quando ele entrou na mente do Henri, nas memórias, ele viu as cenas, ele viu a realidade. Eu acho que aquilo lá doeu no Rogue. Doeu o fato de ter visto, doeu por ser verdade, e eu acho que doeu por ele ver uma criança estar passando por tudo aquilo, entendeu? Aí a raiva que ele ficou, não, a raiva que ele ficou foi por, tipo assim, sabe quando a criança cai e aí o pai ou a mãe vai lá e dá um tapa na criança? Tipo assim, minha mãe é meio assim, meio chucra, entendeu? E acontecia alguma coisa, eu me machucava, ela ia lá e me dava um tapa, louca. Ao invés de me ajudar, ela me dava um tapa, ela ficava nervosa. Tipo, num dia que eu fui atropelada, ela ficou super nervosa, ela queria me bater, eu já tava toda quebrada, ela queria me bater, porque eu me machuquei. Então, assim, ele ficou bravo não com o Harry, com o Harry, com a situação, entendeu? Que ele viu que era tão grave, que ele ficou bravo, ele queria ensinar, entende? É coisa mesmo de pai. Então, assim, não dá pra entender muito bem o que ele sente pelo Harry também. Ai, ai, eu achei muita atitude de pai isso aqui. Pai, mãe. Eles vão para a terceira tentativa. Penso que foi a pior para o Rogue. Eu já estava achando que estava sendo difícil para o Rogue, mas depois, na terceira vez, então, eu acho que ele mesmo queria parar. Rogue viu um momento que o Sr. Weasley do Sr. Weasley no chão. Rogue parou tudo. Tipo, ele ficou com medo. Harry grita que agora ele sabe. Que assim, quando foi a terceira vez que ele viu a lembrança do sonho, então ele realmente viu que o Harry viu através da cobra, dentro da cobra. Aí ele ficou apavorado, apavorado, porque eles pensavam que até então pensavam uma coisa, só que é outra coisa totalmente diferente ainda. Eu acho que ele ficou muito mais impressionado, entendeu? Só que nesse momento o Harry começou a gritar, tipo eureka, eureka. Ele tinha descoberto a ligação do sonho e do local, né? Ele pergunta, Harry grita que agora ele sabe. Aí o Rogue falou pra ele, sabe o quê? O que você sabe, menino? O que você sabe? Você tá louco? Ele pergunta a Rogue o que tem no ministério. Ele faz a relação do sonho recorrente e da cena onde o Sr. Weasley estava. É porque ele tem, além de ver, ele tem aquele sonho sempre na fechadura, né? Querendo abrir a porta. Aqui dá para ver que Rogue se esforça muito para manter o controle emocional com Potter. J.K. conta, Rogue parece nervoso. Ah, tá. J.K. ela escreve essa frase na hora que o Rogue está falando com ele sobre esse local, né? Que ele faz a relação do sonho. O Henry conta para ele que ele tem um sonho recorrente com essa porta. E depois ele vê que o Sr. Weasley estava na frente da porta. Então ele fala, é no mesmo local que eu fui julgado, né? Aí ele fala, o que tem lá naquela porta? Quero saber o que tem. Aí ele fala, não é da sua conta. Aí a Jay escreve uma frase que eu achei assim, que entrega o Rogue. Só que não só entrega, mas é uma coisa que eu gostaria muito de aprender também. A ter controle. A controlar, principalmente na hora que eu tô vendo o circo pegar fogo. Eu queria ter esse sangue frio do Rogue. Sabe, tipo assim, ele deu umas recaídas que ele ficou desesperado com a cena, né, de ver a cobra, não sei o quê, de estar dentro da cobra. Mas, e aí ele deu aquele surtozinho e logo depois ele já, né? Rogue parecia nervoso, ele começa a falar
E nesse meio tempo, ele se esforça para aparentar de novo frio e indiferente. Então, assim, eu acho que ele descobriu um método de se manter equilibrado. E essa fala, mais ou menos assim, é o que deixa ele equilibrado. Voltar a se equilibrar. Eu tenho que desenvolver um método desse. Rog, por favor, me ensina. Haja sangue frio, viu, Rog? Por isso que eu te amo. Tanta gente. Eu amo esse homem. Ele fez o possível para deixar claro que não quer o Henri fuçando nessa história. Próxima aula, quarta, no mesmo horário. Quando Harry está saindo, ele se vira e vê Rog repescando seus pensamentos e colocando de novo na cabeça. Eu achava assim, que jogava aquele negócio lá e ficava lá, entendeu? Mas não, eles guardam de novo, né? Eles só tiram mesmo para ninguém ver, ou eles ver. O Harry vai para a biblioteca. A bibliotecária, que eu sempre quis, eu guardei o nome dela aqui porque eu queria saber como chamava. A bibliotecária se chama Madame Panseux. Ele ainda estava tremendo quando chegou lá, e com muita dor na cicatriz. Ele conta tudo a Ron e Hermione. Hermione diz que agora é evidente que Sturgis Podmore tentou forçar a porta do departamento do Ministério da Magia. Ah, tá, porque ele conta da relação que ele fez com o sonho e também com a descoberta do pai lá, né, caído lá e da porta. Aí ele vai lá e conta para os dois, né. Ron pergunta por que esse Sturgis fez isso se ele sabia se ele era do mesmo lado. Ai, não entendi o que eu escrevi, meu Deus. Hermione não consegue responder. Harry pergunta a Ron se o seu pai já chegou a falar alguma coisa sobre isso. Ron diz que a única coisa que ele sabe é que eles são chamados de língua de chumbo, porque ninguém sabe realmente no que eles trabalham. É um lugar bizarro para esconder uma arma. Não é bizarro, mas é lógico, diz Hermione. Já no quarto, Fred e George e o chapéu mágico. Eles inventaram, né, um chapéu que você coloca na cabeça e fica desaparecido da cabeça, então fica só o corpo. Esses meninos são genial. Henri não se sente nada bem. De repente, uma dor aguda. E ele escuta dentro da sua cabeça uma risada e um sentimento de felicidade que ele não sente há muito tempo. Uma coisa absolutamente maravilhosa aconteceu. Ron e Hermione socorrem Henri. A risada estava saindo da sua boca. Ele diz que você sabe quem está muito feliz. Ele diz que você sabe quem está muito feliz. Ele fala como se ele estivesse vendo as coisas. Harry respira profundamente várias vezes para impedir de vomitar em cima do Ron. Ron ajuda a subir na cama. Ele caiu tantas vezes no chão nessas últimas horas que ele tem dores por todo o corpo e a cicatriz fica dolorida. Ele pensa que a sua primeira aula de oculomancia enfraqueceu sua resistência mental no lugar de reforçar. E ainda ele fica pensando no que pode ser esse acontecimento que deixou Voldemort tão feliz, como ele nunca tinha ficado nesses últimos 14 anos. Então é assim, quando eles vão para a sala, né, pro quarto. Então aí eles encontram aquela baderna o Fred e o Ron fazendo lá com o chapéu, né, que eles tinham explicando pro povo como é que era, quanto custava, acho que era 2 galeões que custava o chapéu. E aí nesse momento o Henry, o Harry, ele não tá bem, tá com dor de cabeça. Ele sobe pro quarto. Ele foi pro quarto. E aí, quando ele chega lá, ele senta na cama, que ele deita na cama, ele já começa a passar mal. Ele começa a passar mal e ele começa a ver as coisas que estão acontecendo.
Então, assim, ele começa a ver tudo que tá acontecendo, as risadas que tá na cabeça dele, ele ouve as risadas na cabeça dele. Mas eu acho que ele ainda não estava dormindo nessa hora. Ele estava ouvindo, ele estava passando mal, porque eu acho que essa aula que ele teve com o Rogue abriu um caminho, deixou aberto, entendeu? Aí ele estava parecendo realmente uma antena, estava captando tudo. E nisso ele cai no chão. E cai e fica dando risada, muita risada e tudo. Nisso, o Ron sobe, porque a Hermione não pode subir no quarto, né? Ela só pode ficar na sala comunal, né? Aí diz que a Hermione falou pro Ron, Ron, sobe que o Harry não tava bem, não. Vai lá ver se ele tá precisando de alguma coisa, se tá tudo bem com ele. Aí quando o Ron chegou lá, já encontrou o Harry já no chão, já estribuchando e rindo sem parar. Aí o Ron foi lá, pegou ele, começou a sacudir ele, e ele tava meio que voltando ainda, sabe, do surto. Aí ele falava, mas parecia que não era ele que tava falando, parecia que ele tava incorporado. Por isso que eu falo que eu não entendo se não é possessão, é alguma outra coisa que a gente não sabe que acontece com ele. Porque ele ouve, ele solta as vozes, as falas, não as vozes, mas as falas, ele repete, ele vê, como se estivesse lá. E como é que o Voldemort não sabe que ele tá vendo? Ou será que ele consegue saber que ele tá vendo? Como é que funciona isso? Aí ele volta, aí o Ron fala, o que você tá rindo? Aí ele fala assim, ai, eu tô tão feliz, e começa a soltar a risada. Aí ele fala, aconteceu uma coisa muito boa com ele, muito boa mesmo, que ele tá muito feliz, que faz mais de 14 anos que ele não fica tão feliz assim. Mas eu não sei o que que é. Mas é uma notícia que fez ele ficar tão feliz assim, né? Então, gente, paramos por aqui hoje. E no próximo, ó, então eu comecei hoje no 525, lá embaixo. Olha a minha unha que regaço. Não liga, não liga. 525. Prometo que eu faço amanhã, tá bom? Amanhã eu vou fazer mais um vídeo oficina. Amanhã ou domingo. Amanhã tem uma coisa importante, como eu já disse, né? Pera. E parei aqui, 647. Então deu 25 para 47. Quanto aí? Quanto aí, gente? 125 páginas, então eu li. Eu li mais, eu já tô lá na frente, só que assim, não vou fazer porque é muita coisa e eu não quero perder. Tem muita coisa que, nossa, isso aqui é extremamente importante e delicado a gente ir devagar pra gente não perder nada. Isso aqui é extremamente importante, não tem no filme. O filme cortou muita coisa realmente. Não... Realmente, eu estou de acordo com aquele canal do Observatório Potter, que eu sigo, né? Deve estar aí no meu canal. Realmente, a partir do quinto filme, foi assim uma cortação, foi uma retaliação, não foi cortação, né? Cortando cenas e que não dá pra gente entender realmente nada de onde sai. É por isso que eu não tava entendendo nada, gente. Tem que ler o livro. Não tem condição. E então daí eu continuar e vou fazendo, já que eu já cheguei o final da minha meta, né, do mês, para ver o tanto que eu podia ler a mais. Depois eu vou fazer uma soma aqui, mas por cima eu acho que deu umas 1000 e poucas páginas nesse mês de agosto, né? Eu li só de Harry Potter. Eu acho que deu, juntando com o final daquele outro lá, do quarto, do quarto. Então, assim, eu já li, mas avancei mais uns 2 capítulos, eu acho. Só que, como eu disse, tá aqui no Kindle, e eu vou ver como é que eu faço. E amanhã, então, eu vou fazer o que eu iria fazer, né? Que é ir de novo, eu vou de novo, tá aqui, ó. Eu vou de novo para a exposição, porque eu queria ler os livros para saber como que eu ia ver as coisas de uma segunda vez lendo os livros, não só vendo o filme. Então faz tempinho, né, que eu já comprei, tá aqui meu ingresso. Ver se dá para ver o dia.
22 euros aqui, 14 horas. Amanhã, às 12, às 2 horas. Sábado, 5 de setembro. Então é por isso que eu quis fazer essa maratonazinha aí para esse mês, para ver se eu li um pouco mais para mim poder entender. Então amanhã eu vou lá, só que eu não vou soltar o vídeo agora das coisas, sabe? Eu vou fazer nessa vez aqui, eu não vou fazer agora não. Eu vou, acho que terminar primeiro de ler todos os livros, aí depois eu vejo o que eu converso com você sobre essa exposição, tá bom? E acho que lá, eu vou fazendo de 5 em 5, vamos ver, porque os capítulos de a partir de agora, eles são enormes. Então, assim, vou fazendo devagar, porque já passou o período que eu tinha que ler bastante mesmo. E já tô quase terminando, só falta só mais o final desse livro e mais 2 livros que não é tão grande, né? Então aí vamos ver como é que eu faço, mas é mais devagar, de boa, sem estresse, ok? Então é isso, crianças. Obrigada por vir até aqui comigo nesse mês. E é isso, e um beijo. Fica com Deus. Tchau.